Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida. Seja bem-vindo a mais essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando uma série baseada no Sermão da Montanha, que tem por título A Ética Cristã. Nosso propósito aqui é entender o que Jesus estava ensinando ali para a nossa conduta no mundo, para a nossa vida ética, moral e justa, segundo a vontade do Senhor. O Sermão do Monte é um dos sermões mais famosos, muito conhecido pela sua sabedoria, inclusive, e é algo único no mundo. Então, vale a pena estudar e, principalmente, praticar o que o Senhor nos ordena no Sermão do Monte. Essa aula é a terceira aula, mas é a segunda parte, porque ela é uma continuidade da aula anterior. Na aula anterior, você percebeu ali que ela se encerrou sem abordar todas as bem-aventuranças, porque senão ia ficar também uma aula muito extensa, muito grande, cansativa. Então ela foi dividida em duas partes e hoje você tem a continuidade daquela aula, tá certo? O texto que nós estamos lendo para esse estudo é Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 que eu vou ler novamente, para que a gente fixe bem essas palavras do Senhor Jesus no nosso coração. O Senhor diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus conclui agora no 11 e no 12 essa parte dessa última bem-aventurança. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós vamos então dar continuidade a essa aula, abordando a partir da quarta bem-aventurança. Nós, na aula anterior, falamos até a terceira, então vamos continuar hoje com a quarta bem-aventurança. Mas antes vamos orar ao Senhor e pedir a graça dele, que a sua palavra nos edifique e também nos transforme, porque ela é atuante, a palavra de Deus, com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que essa palavra seja transformadora das nossas vidas. Oremos. Pai amado e querido, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos abrindo a Bíblia e aprendendo dela. Que o próprio Espírito seja aquele quem nos ensine, trazendo luz ao coração, e que o seu poder com a palavra, essa palavra nos transforme naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir um pequeno hino, uma música, para trazer paz ao nosso coração, preparar o nosso coração para esse momento de edificação da palavra do Senhor. Que Deus abençoe e uma boa aula. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Larulá, 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 Louvado seja Deus. larulá, 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 larulá. Quarto, bem-aventurados, abençoados serão os que têm fome e sede de justiça. Né? Mateus 5,6 fala sobre isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então aqui fala de uma fome e de uma sede, uma ansiedade que se tem, de uma busca que se espera, né, de viver a justiça neste mundo. Né? E aí a justiça aqui, nessa expressão, tem que ser muito bem clara também para nós. A justiça aqui não tem a ver com a justiça salvífica, que é aquela que o Senhor Jesus, ele imputa a justiça dele, Jesus foi justo, sem pecados, ele imputa, né, ele coloca a justiça dele em nós, nos justificando. Então, por exemplo, nós somos santos e justos, não por nós mesmos, mas porque o Senhor nos justificou. Isso Paulo aborda muito bem lá em Romanos, né? Principalmente no capítulo 8. Capítulo 5, capítulo 8 fala muito sobre essa justificação imputada. Então, não é dessa justiça que que o Senhor está falando aqui, né? Paulo fala lá, né, sobre a justiça que veio do alto dos céus, que é a justiça de Cristo. Essa não é dessa. Essa é muito importante para nós, mas não é dessa que o Senhor está dizendo aqui. Também não tem a ver com uma justiça legalista, como a dos fariseus, né? Que é colocar sobre os outros aquilo que a gente não consegue obedecer. Não tem a ver com isso. Também a justiça aqui não tem a ver com justiça social, ainda que justiça social é uma coisa que os cristãos devem esperar e devem praticar. Mas não é dessa justiça aqui. É uma justiça muito importante, mas não é essa justiça que o Senhor está falando aqui. Essa justiça que o Senhor está falando aqui, que nós temos que ter fome e sede por ela, é a justiça da vontade de Deus. A justiça aqui é aquilo que é a vontade de Deus. Nós temos que ansiar pela vontade de Deus, desejar a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus. É essa que nós temos que ter. Então, por exemplo, para a gente ver que esse padrão de justiça aqui tem a ver com a vontade de Deus, vamos para um texto de Mateus 3,15, quando Jesus está sendo batizado. Né? Jesus está se caminhando para o Rio Jordão, encontra João Batista e pede para ser batizado por João Batista. João Batista ele vai responder para Jesus o seguinte: olha, não é eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar.
né? Você é o próprio Deus. Mas aí Jesus responde da seguinte forma: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, né, João admitiu, né, o batismo. O que Jesus está dizendo aqui, cumprir toda a justiça, é cumprir toda a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade para ser cumprida em Jesus Cristo. E aí Jesus se submete a essa vontade. E aí, por isso que ele se submete ao batismo. Essa compreensão é muito importante para cada um de nós. Jesus ele chega a dizer, inclusive, que nós temos que ter uma justiça que exceda a dos escribas e fariseus. Lá em Mateus 5:20 ele fala isso. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Os fariseus, eles praticavam um tipo de justiça muito legalista, a qual Jesus vivia sempre criticando, porque, na verdade, era o seguinte: ele fazia muitos códigos de leis, os fariseus, mas não cumpriam. Eles queriam que os outros cumprissem, mas eles não. Então isso era hipocrisia, por isso que Jesus chamava eles de sepulcros caiados. Por fora, né, tem aquela tinta de cal, mas por dentro está totalmente podre. E aqui Jesus traz para nós que a gente deve obedecer toda a vontade de Deus acima dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus fazem externamente e nós temos que fazer de coração. Então, ter fome e sede de justiça é fazer essa vontade do Senhor. Fica mais claro ainda, né, de que essa justiça tem a ver com a vontade de Deus, e aí nós vamos ver essa expressão do ter fome e sede, que está lá em João capítulo 4. Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele oferece a água da vida para ela, que era ele mesmo, né? Ele oferece para a mulher samaritana. Tem aquele momento ali maravilhoso, uma conversa maravilhosa com a mulher samaritana. Então a mulher samaritana, ela acaba se convertendo, ela acaba crendo em Jesus e vai atrás de outras pessoas para ouvir Jesus. E aí é quando os discípulos de Jesus chegam com comida, né? Eles tinham ido comprar comida, por isso que eles não estavam com Jesus no mesmo momento, ali estavam conversando com a mulher samaritana. Então eles chegam. E aí acontece esse momento revelador para a gente sobre essa questão da vontade de Deus ser comida. Onde o texto vai dizer assim, ó: nesse ínterim, os discípulos rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aí diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Jesus disse-lhes, né? Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha fome e sede de praticar a justiça de Deus, a vontade de Deus. Então era quando ele fazia essa vontade que ele se alimentava. Era que ele se saciava, fazer a vontade do Senhor. Isso é muito difícil às vezes de compreender, né? Onde o que nos alimenta de fato e verdade, espiritualmente falando, é fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus vai usar o texto de Deuteronômio como resposta à tentação de Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus é o nosso alimento. A sua ordenança é o nosso alimento. Fazer a vontade do Senhor é a nossa comida. Então, por isso que nós temos que ter fome e sede dessa vontade de Deus. O que isso quer dizer na forma prática? É você ter uma ansiedade de se voltar para a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer essa palavra de Deus. Ansiar por isso, ansiar em conhecer qual é essa vontade do Senhor para nós. E ao conhecer essa vontade, ter desejo de fazê-la. Isso é fome e sede de justiça. E nós temos que praticar isso. Nós temos que correr atrás disso. E ao ter essa fome e sede, e ao praticar, nós seremos saciados. Como Jesus diz lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E ter Jesus, né? Crer em Jesus implica em fazer a vontade do Senhor. Amém, queridos?
Então, ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de praticar a vontade de Deus. E quinto, abençoado será os misericordiosos, como Mateus 5 fala, 5:7, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A expressão misericórdia, ela tem origem latina e é formada por junção de duas palavras. É a palavra misere, que quer dizer ter compaixão, e a palavra cordes, que é coração. Então, misericórdia é ter compaixão de coração. De fato, se compadecer de coração das pessoas, né? E significa ter essa capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar-se dos sentimentos em que ela está tendo e, ao se identificar com esse sentimento, se sensibilizar. E se sensibilizar de forma atuante em benefício dessas pessoas. Então, isso é que é a misericórdia. Aí a gente precisa diferenciar ela de graça, porque, por exemplo, geralmente, quando se refere a Deus, está sempre junto a misericórdia e graça de Deus, né? Nesse caso aqui, ela não tem a ver tanto com a graça de Deus, porque aqui é a misericórdia nossa. Nós é que temos que ser misericordiosos para com as pessoas. Porque a misericórdia aqui vai ser essa ação solidária, essa ação a favor do aflito e do necessitado, né? Como o bom samaritano, por exemplo. O bom samaritano foi o único que teve misericórdia daquele homem que estava à beira do caminho, que tinha sido maltratado, que tinha sido ferido pelos ladrões. Antes do samaritano passa um sacerdote, passa um levita, mas eles passam de largo, eles passam ao longe, eles não querem se envolver, eles não querem ajudar. Por quê? Porque eles não tiveram misericórdia daquela pessoa. O samaritano teve esse ato de misericórdia. Ele não só teve compaixão, mas como ele teve ação. E a misericórdia envolve ação. E aí nós somos conclamados a isso. Por exemplo, Salmo 82:4 fala: socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então nós devemos socorrer o fraco e o necessitado. Provérbios 31:20, que fala da mulher virtuosa, né? Ali diz assim: ela abre mão ao aflito e ainda estende nessa mão ao necessitado. Isso é um ato de misericórdia, né? Olha só, por exemplo, a recomendação que o apóstolo Tiago dá para nós cristãos, que nós temos que ter esses atos de misericórdia. Ele diz lá em Tiago 2, de 13 a 17, o seguinte: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Lembra quando Jesus disse que nós seremos medidos com a medida que medirmos os outros? Então ele está dizendo justamente isso aqui, Tiago. Porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Aí continua: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você age de forma misericordiosa, isso é um ponto a favor de você, né? Continuando, ele diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Nós temos a fé cristã, temos fé em Jesus Cristo, mas sem essa misericórdia, que proveito tem esse tipo de fé? Que fé é essa? Cristã, ainda principalmente, né? Uma fé que se diz seguidora de Jesus, um homem que foi mais misericordioso. Que proveito tem essa fé em Jesus se a gente também não tiver essas obras de misericórdia? Tiago continua: por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um homem ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: se uma pessoa tem necessidade de roupa, se uma pessoa tem necessidade de alimento, e essas duas coisas aqui são muito importantes, principalmente no momento que nós estamos vivendo de crise no Brasil, né? Onde muitas pessoas estão sem renda para comer. E nesse frio que nós estamos vivendo, no tempo que eu estou fazendo esse vídeo, esse tempo, né, agora, é um tempo que nós estamos tendo aqui na região do sul e sudeste um frio intenso. E essas pessoas estão precisando de agasalhos, estão precisando de
de cobertores. Se a gente sabe que pessoas estão passando fome e pessoas estão passando frio e dizem para ela, vai lá, se aquece, a gente só dá aquele apoio moral, mas não ajuda de fato e verdade, o que Tiago está dizendo é o seguinte, a tua fé não tem validade nenhuma. Na verdade, essa fé é uma fé enganosa. Você está se enganando de que realmente crê no Senhor Deus com essa fé que salva, com essa fé que transforma. Na verdade, é só uma espécie de devoção. A sua fé, ela está morta. A sua fé de verdade está morta. Você está vivendo um cristianismo superficial, banal. É isso que está dizendo aqui. A fé morta é exatamente isso. A nossa fé ela é viva, a nossa fé é verdadeira quando nós expressamos atos de misericórdia, quando nós vivemos de tal forma que se assemelhe a Jesus Cristo. É isso que o texto está querendo colocar para nós. Então, bem-aventurado, abençoado será os misericordiosos. E a bênção dele é ele alcançar a misericórdia. Demonstrando misericórdia, se alcança a misericórdia da parte de Deus. Abençoado, e eu quero trazer aqui uma expressão do Agostinho, diz assim, abençoado será os que socorrem os miseráveis, porque tem por recompensa libertar-se da miséria. Os misericordiosos, os que socorrem as pessoas, eles terão como recompensa o libertar-se da miséria. Então essa é a recompensa. Abençoados serão os misericordiosos, porque também terão como recompensa a misericórdia. Sexto, bem-aventurados serão os puros de coração, ou limpos de coração, como algumas traduções nossas traz, porque verão a Deus. O coração na Bíblia, a gente sabe, é o centro da personalidade, né? Por exemplo, Jesus lá em Mateus 15, 19 diz, né? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Né? Então, é do coração que saem essas coisas. O coração é o centro da personalidade. Um bom coração procede de coisas boas. De um mau coração procede disso aqui que está dizendo. Homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia e tudo mais. E aí, então, o abençoado será os limpos de coração, os puros de coração. Essa é a recompensa que eles verão a Deus. Né? Isso é muito importante para nós, queridos, porque aquilo que o homem pensa no seu coração, aquilo que ele pensa na sua alma, assim ele é. Isso está registrado lá em Provérbios 23, versículo 7. Então, o coração limpo, ele é um pré-requisito para uma intimidade com Deus. Porque nós temos que ter o mesmo coração igual de Deus. Buscar ter um coração igual de Deus. Não é? E essa questão do coração limpo, o coração puro, torna-se um pré-requisito de fato para ver Deus. Como, né, o Salmo 24 coloca para nós, no versículo 3 e 5, coloca sobre isso, dizendo assim, ó, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Não é? São uma pergunta que estão sendo feita aqui. A resposta é a seguinte, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor Deus e o seu Salvador lhe fará justiça. O Salmo 15 também traz essa mesma realidade para nós, né? Que os limpos de coração, aqueles que não fazem dolo, que não prejudica ninguém. Essa pessoa que se mantém limpas de coração são os que verão a Deus. Por quê? Porque sem a santificação, sem um coração limpo, ninguém verá o Senhor, como diz lá Hebreus 12, 14. Limpo de coração são aquelas pessoas que têm boas intenções para com o próximo, que não tem malícia. Ela é íntegra entre o seu falar e o seu agir. Ela vive uma vida de seriedade, de serenidade e de verdade para com as pessoas. Né? É uma pessoa que não é hipócrita, os puros de coração. Né? Ele não se enquadra, os puros de coração, àquela questão do sepulcro caiado. Os limpos de coração, eles são belos por fora e belos por dentro também. Né? Essa é a realidade.
E para manter esse coração puro, esse coração limpo, né, existe uma recomendação muito boa de Paulo para isso, né? E ele coloca isso lá em Filipenses 4:8, dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Então ele está colocando aqui para nós quais são os tipos de coisas que nós devemos pensar. E aquilo que a gente pensa vai para o coração. E alimenta o coração, enriquece o coração. E aí desse coração puro, tiramos boas coisas. Né? Jesus fala, né, sobre essa questão, né, que como o coração é uma espécie de tesouro. Aliás, o coração é uma espécie de uma arca de tesouros. Nós podemos abrir essa arca e tirar boas coisas. Ou, se não tiver um coração puro, quando abrir essa arca, só tem rapinas e um monte de outras coisas que Jesus fala também. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus é um ser totalmente puro. E para enxergar Deus, para contemplar Deus, tem que ter um coração puro. Isso aqui, ela tem uma dimensão de uma profundidade muito grande. Porque pessoas que não têm um coração tão puro, ainda que leiam as Sagradas Escrituras, não conseguem contemplar bem Deus. Veja, por exemplo, os hipócritas dos fariseus. Eles eram estudiosos das Sagradas Escrituras. E quando Jesus surge, eles não conseguem ver Deus em Jesus Cristo, por conta dos seus corações não serem puros. Pureza de coração, ela nos habilita a ver Deus, a contemplar Deus. E quando estudamos a Sagrada Escritura, nós vemos a beleza de Deus. Então, essa dimensão de enxergar Deus, contemplar Deus, tem a ver também com o estado do nosso coração. E nosso coração tem que ser puro. Então, tiremos nosso coração, toda maldade, toda malícia, todo engano, toda vaidade, né, toda inveja, tudo que é de ruim, tiremos nosso coração para contemplarmos Deus. Amém? 7º, bem-aventurado será os pacificadores. E como é que ele vai ser abençoado? Eles vão ser chamados de filhos de Deus. Né? Os pacificadores são aqueles que estabelecem a paz como agentes da paz. Né? O pacificador não é o passivo. Não é aquele que, ao ver as coisas acontecendo, fica lá, né, de forma passiva. Não. O pacificador é aquele que ele estabelece paz. Ele age, ele tem a função de agente. Ele colabora para a resolução de conflitos, para acalmar tensões, ele busca soluções, ele busca reconciliar pessoas. Isso é que faz a pessoa ser um pacificador. E quão necessário está sendo ser um pacificador no tempo que nós vivemos, onde as pessoas estão se guerreando, né? A expressão que Paulo diz lá em Gálatas, né? Mordendo uns aos outros, né? Com brigas, porfias, facções, dissensões, partidarismo. Tudo aquilo que, né, Paulo condenava na igreja de Corinto e na igreja de Gálatas, nós estamos vivendo hoje. Então, mais do que necessário, nós precisamos de pacificadores. Pessoas que não entram em guerra com ninguém, que ele é simples, não é? Tem um espírito pobre, no sentido de ser simples e humilde, mas que é manso também, e agora pacificador. Esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por que serão chamados filhos de Deus? Porque você já deve ter ouvido isso ou mesmo dito algumas vezes. Aquelas pessoas que são muito mais, aquelas pessoas que agem de forma ruim, às vezes a gente chama ela filho do cão, não é? Então, a pessoa faz um negócio muito mal, diz assim, passa um filho do cão isso aí. Pelo contrário, aqueles que são bons, misericordiosos, mansos, humildes, pacificadores, esses vão ser considerados como filhos de Deus. Né? Paulo vai dizer aos romanos que no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos os irmãos. E não só ter paz com todos os irmãos, mas estabelecer a paz como Cristo estabeleceu a paz. Lá em Efésios capítulo 2, do versículo 14 a 16, fala de Jesus que estabeleceu a paz. Eu vou ler esse texto que diz o seguinte, ó. Pois ele, Jesus, né, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira,
De que ambos é esse que ele está falando? Aqui ele está falando de judeus e gentios. E você sabe que os judeus odiavam gentio, consideravam os gentios uma raça imunda. Então, de ambos, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, Jesus anulou no corpo dele, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E era aquelas leis que diferenciavam judeus de gentios, né? Continuando aqui com Paulo, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Por quê? Porque se todos são pecadores, estão distantes de Deus. Se todos são pecadores, existe inimizade entre nós e Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então existia inimizade entre judeus e gentios e inimizade da raça humana com Deus por conta do pecado. E Jesus veio estabelecer essa paz. Jesus é um pacificador. E como nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, como Paulo diz, então imitemos esses atos de Jesus, sendo pacificadores. E Isaías vai dizer que como são belos, né, nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclama paz, que traz boas notícias, né? Ou seja, ele está dizendo aqui que quão belo é aqueles que proclamam a paz, que são os pacificadores, né? Os que acalmam as tensões, né? E nós podemos fazer isso com sabedoria divina, com coração múcio, com simplicidade de ato, nós podemos fazer isso. Provérbios 15:1 fala, né? A resposta calma, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Nós somos daqueles que devem, né, pelo menos, né, ter a resposta calma para desviar o furor das pessoas, né, acalmar os corações agitados e as pessoas que estão em conflitos, né. Tem um livro que ficou muito famoso nos Estados Unidos e no Brasil tem vendido também, que é sobre a comunicação não violenta. Eu acho que todo cristão deveria ler um livro desse, ou se não quiser ler um livro desse, pelo menos aprender com a própria Sagrada Escrituras, a saber ter um discurso, a conversar com as pessoas de forma não violenta. Como Paulo mesmo recomenda, ele diz assim, diga a verdade em amor. Fale a verdade, converse e comunique em amor para com as pessoas, né? Nós temos que aprender bastante isso. Então, bem-aventurados serão os pacificadores e eles serão chamados filhos de Deus. Enquanto que os outros, por fazerem maldade, fazerem guerra, fazerem briga, vão ser chamados de os filhos do cão, né? Que não seja o nosso caso. Oitavo, né? E por último, abençoados serão os perseguidos. E aí, como eu falei no começo, né? Essas bem-aventuranças, elas soam de forma estranha, né? Como é que alguém pode ser abençoado sendo perseguido? Mas não é qualquer tipo de perseguição. Não é perseguição por alguma coisa errada que a gente faz, não. É uma perseguição por uma coisa boa que a gente faz, né? Então Jesus diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Então, aquela justiça que nós estamos falando, que é fazer a vontade de Deus, né? Se nós formos perseguidos por fazer a vontade de Deus, abençoados seremos. E a bênção dos que fazem a vontade de Deus, né, sendo perseguido, é que eles, né, herdarão o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Por que é do reino dos céus os perseguidos? Porque a terra é o lugar que os persegue. A terra é o lugar onde nós somos indesejados por fazermos a vontade de Deus. Nós já vivemos um tempo em que fazer a vontade de Deus já gera perseguição. Perseguição de diversas formas, né? Existe a perseguição religiosa, existe a perseguição pelos nossos princípios e valores cristãos que vai contra, às vezes até algumas leis estabelecidas hoje no país. Então nós somos perseguidos por querer obedecer à vontade de Deus. Fazer como Pedro disse ao Sinédrio, lá em Atos, né? Importa antes fazer a vontade de Deus do que a dos homens. Então isso gera conflito e nós somos perseguidos. Nós podemos ser perseguidos em forma de ridicularização. Quantas pessoas, por quererem viver de uma forma justa, de uma forma honesta, às vezes é ridicularizado. Dentro de uma sociedade totalmente corrupta, dentro de uma sociedade
onde a ganância, onde a falcatrua, não às vezes até considerada como uma forma de heroísmo, né? Ser honesto passa a ser ridículo numa sociedade totalmente corrompida como a que nós vivemos. Então nós podemos ser perseguidos com essa forma de as pessoas estarem nos ridicularizando. E às vezes também, pelo estilo de vida que o bom crente vive, ele pode estar sendo marginalizado na sociedade, marginalizado no trabalho. Às vezes algumas pessoas não recebem uma promoção num trabalho porque aquela profissão ela exige às vezes que a pessoa haja de certas formas que não condiz com a vontade de Deus. E aí ela perde uma promoção por conta de que, olha, você não se enquadra naquilo que nós queremos fazer. Porque esse trabalho aqui envolve isso, e a pessoa, o bom cristão, acaba não se submetendo. E eu estou falando aqui de questão no sentido de princípios morais. Existem alguns trabalhos que impõem para as pessoas viver de forma até imoral. A gente sabe disso. E de forma desonesta, de uma forma mentirosa, falsificadora. E nós não somos aqueles que têm que compactuar com isso. Então nós podemos ser marginalizados no trabalho e na sociedade por conta disso. Quantos cristãos deixam de receber convite para participar de festas de amigos, porque lá nessas festas vai acontecer coisas que não convêm a um cristão. Aí ele deixa de ser chamado. E nós não temos que nos entristecer por isso. Na verdade, se nós estamos sendo marginalizados pelo padrão de vida cristã que levamos, nós temos que glorificar a Deus por estarmos dando bom testemunho, né? Então essa é a realidade. E aí, a nossa compreensão que Jesus traz para nós é de que nós seremos perseguidos. João capítulo 15, versículo 18 a 20, Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus nos escolheu do mundo para pertencer ao reino. Esse reino que já está em nós. E nós temos que viver a justiça do reino. E ao viver a justiça do reino, o mundo nos odeia. O mundo não nos quer. Aí Jesus continua falando: lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus está dando um exemplo aqui dele mesmo. Eu não fui aceito no mundo, né? Como João mesmo diz no primeiro capítulo, né? Veio para o que era os seus não receberam, porque amaram mais as trevas do que a luz. Nós somos aqueles que foram chamados das trevas para a luz. Nós somos agora luz em Cristo Jesus. E também as trevas do mundo nos rejeita também. Então nós somos perseguidos por isso, né? E ao ser perseguido, nós vamos padecer, como Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, também faz parte da nossa fé cristã, nós padecermos por Cristo, por amor a Cristo, por obediência a Cristo, pelo seu princípio, esse princípio que está trazendo, né, que nós vamos estudar aqui no Sermão da Montanha ainda, né? E desses perseguidos pelo mundo é que pertence o reino dos céus. Visto que a terra não nos aceita, nos persegue, nós temos, né, a acolhida do reino dos céus, né? Então, você pode até chorar por ser perseguido, sabendo que por ser perseguido, você, ao chorar, será consolado, porque bem-aventurados os que choram também, né? E Jesus traz aqui, né, nesse texto de Mateus 5, a continuação, né, sobre essa questão do perseguido, diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha o que Jesus fala: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, ao ser perseguido, alegre-se. Então, nós vimos aqui, queridos, as 8 bem-aventuranças. Abençoado será.
recompensa será dada, né, aos que são pobres de espírito, que vivem uma vida simples, aos que choram, aos que são mansos, aos que têm fome e sede de justiça, aos que são misericordiosos, aos limpos de coração e aos perseguidos, né, por causa de Jesus Cristo. Amém? Então essa foi a nossa lição de hoje. A partir do próximo domingo, nós vamos continuar a partir do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Eu espero que nessa aula tenha ficado mais claro para você um pouco dessas bem-aventuranças e principalmente mais claro ainda as recompensas que essas bem-aventuranças e que essas recompensas nos animem a ser, né, assim como Jesus está colocando aqui, para que assim nós venhamos a viver esse tipo de felicidade estranha, uma felicidade, né, mas que na verdade é ser abençoado, porque chora, porque tem fome e sede, porque é misericordioso e porque às vezes é perseguido, né, que no mundo essas coisas não são aceitas. Mas nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima aula.